Agora com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Ok, nosso assunto é esse aí, e eu venho dissecando isso de uma maneira própria, que você possa ter entendimento, e a gente vai assim mesmo, é de grão em grão que a galinha enche o papo. Não pense que você não está crescendo, porque você está. Então, cada vez que você ouvir algo, hoje nessa manhã, que bom que você veio, que Deus vai acrescentar e vai te dar um norte sobre um assunto tão importante que nós temos que lidar, que é um desejo carnal, e isso que acompanha, está ligado. Paulo disse, olha, a carne milita contra o espírito, só nós, como novas criaturas, vivemos esse tipo de contexto, do qual, sendo nova criatura, entendendo isso e tendo o espírito em alta, nós vencemos a inclinação da nossa carne, diga aleluia. A obra de Jesus na cruz do Calvário é perfeita. Se a Bíblia diz que nós não devemos dar vazão para a inclinação da nossa carne, é porque é possível, como nova criatura, tendo entendimento sobre isso, que primeiro tem que ter, nós vencermos. Então esse é um assunto extremamente importante. Abra lá em 1 Coríntios 3, é o nosso texto base, eu estou usando os 3 primeiros versos, lendo com você o verso número 1 de 1 Coríntios 3. Eu, porém, disse Paulo, falando para a igreja de Corinto, aos meus irmãos, eu não pude falar para vocês como a pessoas maduras na fé, e ele põe o nome, a nomenclatura de espirituais. Mas ele disse, olha, eu só pude falar, e ele nomeou as crianças em Cristo Jesus como carnais. Então ele disse que leite vos dei a beber, não pude dar alimento sólido, porque vocês não podiam suportar. E nós entendemos isso, da importância de nós crescermos. Então ele disse, olha, havendo entre vocês, então ele viu que havia um comportamento que provava que eles eram crianças na fé. Lembra que eu mostrei para vocês que no final, numa outra versão desse verso, está escrito, comportando-se segundo padrões mundanos, como meros homens não transformados. Ok, gente? Então, beleza, nós temos que passar desse caminho e continuarmos a crescer. E eu quero ir direto aqui, que eu venho compartilhando, que a gente já falou sobre esse assunto, como é que o homem se tornou um ser carnal. Nas 3 condições espirituais, já falei do homem natural e no carnal. E eu estou nessa pergunta, da qual é extremamente importante. A pergunta que eu fiz aqui, e a gente vai continuar daqui, são quais são as 2 principais razões para a pessoa não crescer ou não sair da carnalidade ou da meninice. Então, eu falei da primeira, a gente foi compartilhando, a gente vai dando sequência, de que a primeira delas, a primeira já está ali, é a negligência daqueles que ensinam de não viverem a fé como experiência. Queridos, esse livro não é mera informação, ele é uma experiência de vida. Em outras palavras, para aqueles que estudam, estão na escola bíblica, vão aprendendo que a fé, que é uma crença, na verdade, a minha fé é uma crença, eu creio nisso aqui. Isso aqui não é uma informação, é o meu estilo de viver, é o meu padrão. Eu escolhi viver a verdade. Isso tem que estar bem sedimentado, porque não parece, mas nós precisamos ensinar isso para os novos na fé. E todos aqueles que crescem, que esse é o manual da conduta de como nós devemos viver. E fazer da verdade o nosso estilo de viver. Quando a gente aprende isso, então a gente vai caminhando assim. Então eu não sento apenas para ouvir. Não é uma questão de ouvir, é uma questão de assimilar isso e viver. É a experiência da fé. Quem está compreendendo isso aí? Lembra que a gente conversou sobre isso? E eu falei aqui de algumas coisas que são complicadas, porque no mundo natural não existe o exemplo do reino. Então o que mais acontece? As pessoas falam, mas não fazem. Eu citei aqueles exemplos aqui. Falei do médico que é fumante, como é que ele pode falar para as pessoas, cara, você não pode fumar, você não pode fazer isso, aquilo, outro, que ele está fazendo. Que força que ele tem? Nenhuma, né? E eu quero voltar a ler Mateus 23, porque isso está na palavra. Jesus falando dos fariseus, que conheciam a lei, conheciam a palavra, a verdade. Jesus foi crítico com eles, não porque eles desconheciam a verdade, mas porque não faziam dessa verdade a sua experiência. E eu e você precisamos dessa experiência da verdade, nisso no dia a dia, não é no domingo, gente. Mas fazer parte disso da nossa vida. Veja o verso número 3 de Mateus 23, 3. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém,
Aí Jesus falando a respeito dos fariseus. Não imiteis nas suas obras. Grifa agora na tua Bíblia, porque dizem e não vai funcionar. Você tem que ser convencido pelo Espírito, não sou eu não. Pelo Espírito, sem a experiência da fé, eu não cresço. Na escola bíblica a gente ensina porque as pessoas têm um primeiro contato com a fé para aprenderem como é que isso funciona. Mas depois, cara, tem que ser a sua maneira de dirigir. Não tem mais jeito. Mas então veja, se eu não viver a experiência da fé, eu não cresço. Eu não saio da infantilidade para a maturidade. Pastor, mas eu já fiz a escola bíblica 5 vezes. Eu vou chamar ele. Cadê o Kiko? Você não está entendendo? Vamos lá, vamos voltar. Você conhece aquela história? Rapaz, eu brincava com meus filhos quando eu era pequeno. Outro dia eu fui fazer isso com o filho do pastor Teixeira. Olha, Levi, presta atenção. Rapaz, tinham 2 cachorros. Um chamado Grapete e o outro Repete. Cara, não é que o Grapete morreu? Aí eu perguntei, Levi, quem ficou? Repete. Levi, senta aí, presta atenção. E aí eu tive que fazer umas 5, 6 vezes até ele falar assim, aí começou a rir, né? Pegou o negócio, né? Pastor, mas não é só igualzinho, só fala disso. Mas enquanto isso não entrar no meu coração, que esse livro tem que ser a minha experiência de vida, eu não cresço. Ah, pastor, eu estou debaixo da melhor igreja da face da terra, menos. Ou qualquer outra que a gente possa pensar que vai fazer com que eu cresça. O que você está fazendo nessa manhã, que é super importante, já te falei isso. Não tem como, se nós crescermos, se nós não estivermos dispostos de coração e abertos, ensináveis para entender, botar depósito no nosso coração, mas eu tenho que viver essa experiência. E Deus põe muitas situações no dia a dia, de segunda a sexta-feira, para você viver a experiência da fé. Pastor, estou enfrentando umas coisas aí. Então, está vendo? Poxa, mas ele não é fácil. Ele é papai, está te ensinando. Botou você naquela bicicleta, está te empurrando. Mas vamos tirar a rodinha. Fala para o teu irmão, tira a rodinha. Alguém já viu aquele anúncio do Posto Piranga? Achei demais aquele negócio. O moleque me chega lá para abastecer com... Só eu via? Alguém já viu também? O pessoal sabe. Não sabe? Na casa da Isabel não tem televisão, né? O moleque vai abastecer lá com uma motocicleta de rodinha. O cara diz, aí garoto, muito bem. Já pode tirar a rodinha. Aprendendo. Na verdade é isso, gente. Deus está botando a gente em situações para nós crescermos. Você tem que ter uma visão própria. Deus te ama para cachorro, para chuchu, para qualquer coisa aí. Ele te ama, jamais duvide disso. Você não pode duvidar porque é o caráter dele. Não procure sentir, você tem que crer. Não está escrito lá que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Pastor, mas eu não estou entendendo o que eu estou passando. Ele não pediu para entender, ele pediu para crer nele. São detalhes super importantes. Então, quando você está acertado nisso, você vai entender que então coisas acontecem, porque você e eu também, você, todos nós, estamos crescendo. Nós estamos crescendo porque nós estamos vivendo a experiência da fé. Viver a fé não é simplesmente, escutem, olhem para mim, obter as coisas de Deus. Faz parte também. Mas uma situação que você enfrenta inesperada, ou eu também que eu enfrento, que não gostaria de passar, mas eu estou passando nesse momento, faz parte do nosso crescimento. E aquilo ali não está para me destruir, eu tenho que crer que Deus cuida de mim. Mas eu preciso da experiência da fé. Porque em situações que eu e você a gente vive, nós precisamos nos posicionar com a palavra. Porque Deus nos dará vitória através da palavra e eu crescerei. Quem está entendendo? Muito legal. Então, é muito legal esse verso que nós conhecemos. Eu amo de paixão. Para mim,
é o verso que eu tenho de mais precioso, eu poderia ficar com ele para ensinar e falar. 1 João 5,4, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Mas é legal porque esse verso, ele não termina aí. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Aí você pode colocar assim, a experiência da minha fé. Ah, pastor, eu tenho fé em Deus, aleluia, glória a Deus e tal. Aí eu estou dependendo de um sentimento, que eu acordei bem. Eu estou dependendo que hoje eu estou legal, assisti uma mensagem e tal. Mas, na verdade, eu não tenho feito daquilo que eu creio. Escuta isso nessa manhã, não se distraia. Eu não tenho feito daquilo que eu creio a minha experiência. Então, não vai funcionar. Eu não vou sair do estágio de criança para poder crescer. Sinto ter que dizer isso. Mas todo mundo vai ter que entrar nessa bicicleta e daqui a pouco vai tirar a rodinha. Mas Deus é maravilhoso, Ele cuida, né? E quando ele dá aquela... Ele vem com a mão, vamos lá, dá mais uma empurradinha e tal. Ele jamais vai fazer como meu primo me fez. Aprender a andar de bicicleta. Muito meu amigo. Extremamente amigo. Me ensinando a andar de bicicleta. Eu devia ter uns 5 anos, ele é um pouco mais velho do que eu. Me empurrando numa bicicleta ladeira abaixo. Quando, na verdade, a bicicleta caiu, pendeu para um lado onde tinha um muro de chapisco. Você já imaginou? E depois, perna para que te quero do meu primo, que eu corria atrás dele para bater nele. E ele ria igual uma criança, que era uma criança, doido. E eu fui confiar nos 7 anos de idade do meu primo. Muro de chapisco. Hoje eu não vejo muito muro de chapisco, mas rala, né? Alguém está pegando? Bom. Então, veja, gente, com base no que Jesus falou, palavras podem convencer. Mas eu quero te falar que exemplos arrastam. O que precisa acontecer é a nossa experiência da fé, para que a gente tenha certeza e segurança para ajudar outras pessoas. Então você não vai falar de alguém para a pessoa daquilo que você não tem vivido ou não tem experimentado como fé. E quando você tem uma experiência da fé sobre um assunto de Deus, eu vou te falar, sabe o que acontece contigo? Você está investido em uma autoridade dessa palavra. A autoridade da palavra vem sobre a nossa vida. Escuta isso que eu quero te falar nessa manhã. A autoridade da palavra vem. Lembra quando disseram para Jesus assim, ele fala como quem tem autoridade. Jesus era diferente dos fariseus? Sim, em muitos aspectos, mas esse é o mais importante. Os fariseus tinham a mesma lei e o mesmo entendimento do Velho Testamento, num contexto que Jesus tinha, só que Jesus vivia aquela verdade. Então ele tinha autoridade. Autoridade não para ser melhor que as pessoas. Você está entendendo nessa manhã? Mas havia uma força por trás disso. Então você não está falando de algo que você ouviu falar ou porque teve um conhecimento mental, ou tem 5 diplomas da escola bíblica, mas aquilo é a sua experiência. E você tem visto o resultado e você sabe que Deus não falha, não tem como. Então você vai ajudar as pessoas mesmo. Isso tem que fazer parte de mim e de você. Entende? Muito bom. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele dá declarações, nós vimos isso em 1 Coríntios, capítulo 9, 27, que ele esmurrava o corpo dele, era uma expressão de dizer, olha, eu cuido da minha vida para que eu não deixe de viver aquilo que eu ministro para vocês, eu não seja desqualificado, é assim que ele põe lá. De que adiantaria ele dizer tantas coisas da qual ele não tem experiência? Fala aí para mim, não vai adiantar, porque Deus não nos chamou para viver assim. Você entende que nós somos a palavra viva para outras pessoas da maneira como nós vivemos e não como nós falamos. É isso. Por isso que é simples, você pode me falar, pastor, mas eu não sei muito da Bíblia. Cara, o que você sabe? Você tem vivido? Então você está no caminho de crescimento. Porque às vezes a pessoa pode ter entendido, mas eu não fiz escola bíblica ainda e tal. Você vai fazer, isso tudo faz parte de crescimento. Eu não sei onde está o livro tal na Bíblia. Eu também, às vezes. Então, mas não é essa a questão. É uma questão seguinte, o que você está aprendendo? O que o Espírito Santo tem falado ao teu coração e ministrado, trazendo entendimento? Você tem
feito disso uma experiência, tem colocado isso para viver na tua vida, então você está no caminho certo. Você vai crescer. E o crescimento de Deus em todas as áreas, só acontece quando nós fazemos da verdade a nossa experiência. Senão simplesmente eu passo tempo. Eu lembro que eu entrei na faculdade de medicina, encontrei uma rapaziada que gostava de jogar futebol, tudo do último ano. Aí gostou de mim, do Fragalho, jogava até vôlei com a gente na faculdade. A gente jogou lá pela faculdade de vôlei naquela época. Aí beleza. Só que os anos foram passando, eu fui para o segundo, o Maurício também, e eles repetindo. Chegou no último ano da faculdade, estavam lá continuando. Eu falei, cara, esses caras são doidos, o pai deles deve ter dinheiro a rodo, né? Para financiar esses moleques aqui que estão... Quando eu entrei na faculdade, eles já estavam no último, quando eu estou saindo, eles continuam no último. Grande. Quantas aulas assistiu? Muito mais do que a gente, né? Quantas provas fizeram? Então quer dizer que isso é a garantia que eles estão... Claro que não. Não funciona assim. Aí você entende que Deus nos chama a caminhar com Ele. Como é que nós podemos caminhar com Deus se eu não faço dele, que é a sua palavra, escuta isso, ó, se eu não faço dele, que é a sua palavra, minha experiência de viver. Você sabe, Deus é uma pessoa fantástica, Ele é o nosso Pai. Ele nunca vai chegar para você e falar, pô, mas você, hein? Como é que é? Já devia estar fazendo isso, aquilo outro. Claro que não. Mas na dose do meu entendimento e do meu crescimento, como criança, ou um pouco mais adolescente, ou como adulto, Ele sempre ministrará algo a nós, que Ele espera que nós façamos disso a nossa experiência. Talvez você está vivendo jornadas dos primeiros encontros da fé verdadeira, de como funciona, se posicionando em algo na sua vida, que de repente isso já foi a minha experiência de passado. Eu estou vivendo outras para mim, que são novas, diferentes. Ele sabe fazer isso muito bem. Você entende a pessoa que não passa de ano, não tem jeito, ela volta a fazer de novo. Então, esse é o grande erro, que a pessoa ela não cresce por causa disso aí. Há uma necessidade que a liderança tenha a experiência da fé para poder ensinar de maneira própria. Deu para pegar? Vamos ler 2 Timóteo 3,10. Repetindo essa passagem que é demais. E nós sabemos pela palavra que Timóteo era um garoto muito especial, era novo na fé, ministro, e Paulo cuidava dele, como um pai espiritual, óbvio. E veja, e aqui tem algo que Paulo dá uma declaração, 2 cartas, é muito interessante, né? 2 cartas escritas para um ministro, gente. Do qual aqui, ó, você é um Timóteo, eu também. Quantos são ministros do Deus Altíssimo? Embaixadores em Cristo, é para todos nós. Legal. Aí ele fala assim, ó, 2 Timóteo 3, verso 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, ó. Aí Paulo vem agora, ó, dizendo procedimento. Diga, procedimento. Ele está falando de uma experiência. Ele está falando de uma experiência. Veja, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. São práticas espirituais, são experiências da fé. Quando Deus pediu que eu fosse longânimo, paciente ou perseverante, é uma escolha que nós fazemos. Eu não posso garantir isso pelo que eu sinto. Elinho, ser perseverante. Estou sentindo. Halalachai. Não está sentindo nada. Porque a situação está ali e você está perseverando, crendo. Mas eu decidi fazer disso a experiência. Essa grande separação, na verdade, quando eu e você, nós começamos a sair da meninice e a gente começa a ir para a maturidade, nós deixamos de ter os nossos sentimentos como governadores da nossa vida. Eles não governam mais, não dominam mais, eles não mandam mais, porque nós aprendemos a não confiar neles, a confiar na palavra a despeito do que eu sinto, porque Deus disse, é o seu caráter e não voltará vazia. Na vida daquele que crê, faz a experiência da palavra. Que alguém diga aleluia, só estou animado, eu estou super feliz de poder ministrar isso para você nessa manhã. Mas é assim.
Por isso, diga comigo, por isso, quando eu faço da minha fé, vai lá, quando eu faço da minha fé a experiência da minha vida, eu venço. A nova criatura, o valor da nova criatura e a força da nova criatura está em viver a nova criatura, a experiência. Show de bola, né? Ah, pastor, mas tem coisa que eu não gostaria de passar. Eu também. Você não está sozinho. Muito prazer, meu nome é Elinho. Eu estou contigo nessa, meu sentimento não gostaria de enfrentar muitas coisas que eu tenho que enfrentar. Mas estou feliz, porque eu entendo que o meu depósito de fé é no inabalável caráter do meu Pai Celestial, da sua palavra que não volta vazia, que Ele cuida de mim. Então ele disse, Elinho, vai para cima desse fogo que é comigo, eu sou o extintor. Não estou tintindo nada, pai, mas eu confio e eu vou. É contigo, se vira. Também a gente está aprendendo a viver assim. Quando isso faz parte da minha e da sua vida, uma confiança dessa, e você cresce nisso, óbvio, rapaz, o inferno está liquidado, porque não parará o propósito e o plano de Deus que Ele tem na sua vida, da tua família. Pastor, eu estou sozinho. Não está mesmo. Se nessa manhã você está levantando, o inferno está declarando isso aí, você está sozinho, eu declaro para você nessa manhã, você não está mesmo. Sozinho é que você não está. Eu tenho alguém comigo. Ele vai à frente, ele está na minha retaguarda. E a mão dele sobre a minha vida. Pastor, você sente isso? Não, eu creio. É uma escolha. Você entende a experiência, então, é uma escolha. Diga aleluia. Nós nunca estaremos confortáveis do ponto de vista natural de fazer o exercício da fé. Porque fé não tem a ver com a cabeça, tem a ver com o coração, de você acreditar. Mas pastor, minhas pernas estão tremendo. E aí? Vamos embora. A perna tremer bate para todo mundo. Pastor, mas de vez em quando não bate lá na porta. Não adianta bater, eu não deixo você. O medo, é mesmo? O medo está batendo na tua porta? Manda ele para os quintos do inferno, que é lá que ele veio. Repreende na autoridade do nome de Jesus. O medo não governa a tua vida. No perfeito amor é lançado fora o medo. Quando você confia em Deus, o medo não domina a tua vida mais. Então veja, são escolhas. Não posso depender de um sentimento que bate. Isso é a coisa elementar para nós crescermos. Então nós temos que ensinar isso. Mas o que isso tem a ver com a carne? Tudo, que nós estamos falando de crescimento. Eu tenho que entender coisas para eu poder crescer. E trabalhar de maneira própria, né? Ok? Vamos ver aqui uma segunda razão. Porque a pessoa não cresce ou não sai desse estado de meninice, de criancice ou a carnalidade. Porque é a própria falta de diligência da pessoa em crescer na sua condição. Sabe, como eu falei, deixa eu ler uma passagem que o pastor Paulo me ajudou aqui, é João capítulo 16, verso 12, obrigado. João 16, 12. Está escrito assim. Vá lá comigo. Então está escrito, tendo ainda muito que vos dizer, disse Jesus para os discípulos, ele estava no final daquilo que ele precisava fazer como ministério sobre a face da terra. Ele diz assim, mas vocês não podem suportar ainda. Então, se eu for diligente em me posicionar no exercício da fé, num contexto de experiência, eu vou crescendo ao ponto de entender coisas que, de repente, hoje, olhem para mim, você está vivendo e você não está entendendo. Mas você chegará a um entendimento. Eu não posso pegar o filho da pastora Eloana, o Natan, conversar com ele,
cara, senta aí que eu vou te ensinar aqui uma aula de contabilidade. Ok? Ele, ok. E passo para o menino todo um negócio e tal. Aí ele, poxa, mãe, olha, eu já vou trabalhar, porque pastor Hélio... Não tem condição. E uma das coisas mais notáveis, queridos, que eu quero te falar com Deus, é ele entende muito bem em que estágio você e eu nós estamos. Eu só não posso ser enganado pelo inferno, de achar que eu sei num contexto intelectual. Escuta isso. Porque eu estou preparado, eu tenho diplomas, então eu sou uma pessoa que, não, é comigo mesmo e tal. Nós vamos estar a eternidade toda aprendendo do nosso Deus, a conhecê-lo cada vez mais. Prossiga em conhecer, o que diz o profeta. Conheçamos e prossigamos. Mas é Deus que ministra isso. Então hoje, se eu tenho um estágio de entendimento, somente na experiência daquilo que eu venho aprendendo, é que eu vou crescer para que Deus possa trazer o alimento sólido, outra coisa, para que eu ganhe cada vez mais entendimento. Diga aleluia nessa manhã. É assim que funciona. Então, beleza, nós temos então, são duas razões. A primeira, então, nós temos então um governo de liderança da Igreja do Senhor, que promove e tem entendimento da experiência da fé para ajudar a ensinar de maneira própria ao corpo de Cristo. Beleza? Mas agora tem a minha parte. Eu posso estar negligenciando, segurando isso, não permitindo. Queridos, deixa eu te dizer, para todos nós, a palavra, quando ela vem, porque é Deus, Ele vem na nossa vida, ela é tanta luz que entra no nosso coração, que ela mostra, assim como uma grande luminosidade, ela mostra as imperfeições, ou as coisas que, de repente, nós estamos tomando um caminho errado, ou um pensamento errado, ela vem para lavar. Se eu não permitir ser lavado pela palavra, eu mesmo estou me desqualificando para crescer. Pastor, alguma coisa contra mim? Não, cara, passa a ser criança, tira a chupeta. Deus não tem nada contra ninguém. Ele ama demais a cada um de nós. Você não ama seu filho com 2 anos? Você ama um filho com 34? Com 50? Não tem um amém, tem um filho de 50 aí. Eu estou ficando preocupado, eu e a Deise, porque daqui a pouco um deles vão fazer 40 anos, daqui a pouco... O problema não é o garoto fazer 40. É a gente pensar quanto a gente tem. Você está rindo aí que você tem filho com 3, 4 anos, né? Mas só que eu vou te dizer, teu tempo vai chegar, a tua hora vai chegar. Viu, Eduardo, Márcio? Vocês aí também, outros aí. Vai se virando aí. Não, mas tudo isso é bênção, né? Então, você tem que ter isso, guarda isso no teu coração. Deus te ama demais. Ele quer te fazer crescer. Porque você e eu vou te falar isso, hein? Olhem para mim e recebo isso como a palavra do teu pastor, teu irmão mais velho. Não tem outra maneira. Enquanto eu estiver resistindo isso, eu não cresço. A minha vida não decola. Coisas continuam sempre atrapalhadas. Eu não vejo a manifestação do reino. Entende? É maravilhoso. Então, na verdade, para a gente crescer, para essa maturidade que é necessária, não tem outra, é só para dizer aquilo que é mais do que lógico. Tem um preço a pagar. Tudo tem um preço a pagar. Você sabe disso. Então, tem uma disciplina da qual eu e você nós precisamos, que envolve muito mais do que qualquer sentimento e coisa, a manter a nossa vida de comunhão com Deus, sua palavra, experiência, isso que eu tenho falado. Seja apaixonado por Deus, desperta um fogo, fire que está em você, de Deus, do Espírito Santo, pede a Ele para acender você, rapaz. Pastor, estou meio apagado, pede a Ele, vai te acender, vai te botar fome, você está na casa de Deus, aprender, vir, ouvir, fazer daquilo a tua experiência, você vai começar a ter uma dinâmica diferente, sair do marasmo, da água fria, vamos para o quente, não é o inferno, aleluia. É o fogo de Deus no nosso coração, cara, voltar aquela paixão, aqueles olhinhos para Jesus, é a reunião de oração, estou lá,
Eu vou ouvir a palavra hoje, vou domingo também, volto de noite, eu quero mais, não quero saber. Mas olha, Senhor, vai incendeia, Senhor, a tua igreja. Diga aleluia nessa manhã. Cara, eu vou te falar, cara, olha só, eu estou mais doido por Deus do que eu estava 30 anos atrás. Eu sou melhor do que ninguém, cara, mas não adianta, não me atrapalha não, eu quero abraçar Deus, sai da minha frente. Eu vou correr na frente, meu irmão. Eu e minha esposa. Então são decisões que a gente assume. E olha, deixa eu te falar, tem coisas que você fala assim, pastor, mas ainda, cara, eu queria ser mais assim, assado. Faz o seguinte. Você está com fome e sede de Deus, pede o Espírito Santo para te acender. Se entrega a Ele que Ele vai te lavar. Quando você vê, você já não está mais fazendo aquilo que você não quer mais. Que alguém diga aleluia. É mesmo. Não faz parte mais da minha vida, isso não interessa, eu não estou mais... Cara, eu estou noutra. É, muito bom. Sabe por quê? Porque você está sendo diligente. Deus trabalha de acordo com a bitola do cano que a gente tem de fome e sede. Não tem como eu achar que na minha inteligência, na coisa humana, eu vou conquistar e vencer. Mas no momento que eu for convencido de espírito, que eu sou dependente dele até para respirar, as coisas vão andar na nossa vida. Você entende? A alegria vai voltar. A paz, a segurança, a certeza. Eu já falei, até o teu corpo vai funcionar, que é uma beleza. Vai dormir a beça. Porque há algo dentro de você que faz parte de quem nós somos agora. Porque a gente está fazendo essa disciplina, essa diligência. Não tem outra maneira, igreja. Não tem outra. É maravilhoso. Você está pegando? Então veja, qual seria a característica mais marcante do crente carnal? Já que você perguntou, eu vou responder. É justamente a incapacidade de crescer, na absorção de revelação de coisas que vai fazer crescer. Mas é natural, então, beleza, como é que você ensina? Estava vendo, as crianças estão sendo ensinadas, o ABC, os números, da maneira própria para a criança aprender. Não adianta chegar com a raiz quadrada nem eu sei, sendo adulto. Então, você vê como é que eu sou bom de matemática. Mas ficou em mim a famosa regrinha de 3, que sempre me ajuda. Alguém lembra disso ou não? Nem sei se é ensinado mais, cara. Porque hoje o moleque vai na calculadora. 9 fora. Alguém lembra do 9 fora ou não? Os professores me ajudem, eu estou mais por fora mesmo. Mas há uma incapacidade de absorver. Veja, queridos, nós estamos lendo a carta de 1 Coríntios, certo? Beleza. Só que eu estou lendo o capítulo 3. Só que Paulo pega, agora prestem atenção, os 2 primeiros capítulos de Coríntios. Se você espremer os 2 primeiros capítulos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo mostra a necessidade, escuta isso, do que está escrito lá, de desconsiderar o governo do intelecto, do conhecimento natural e da sabedoria humana. Pastor, então eu vou jogar isso tudo fora? Não, cara, você tem que entender. Esse lado é um lado que faz parte do homem natural, do qual eu preciso em muitas situações, mas para direcionar e governar a nossa vida, eu preciso da sabedoria de Deus. Então todos estão qualificados para isso, para receber de Deus. Seria injusto de Deus deixar você com um QI mais alto que o outro. E ser dependente da vitória porque eu tenho QI mais alto. Olha só que legal. Então Paulo ele diz assim, olha, quando eu estive entre vós, eu não vim com sabedoria humana. Eu não vim com uma pregação eloquente. Rapaz, esse cara está pregando, está falando dos negócios, citando fulano de tal, é complexo. E aí como é que foi a mensagem? Rapaz... Não peguei nada. Se eu chego aqui para vocês, escuta o que eu vou te falar. Para trazer uma mensagem dessa, ao terminar o culto, pode chamar de novo, terceira vez, o SAMU. Vocês podem me internar. Não tem a menor pretensão, e o apóstolo Paulo sabia disso. Nós temos que aprender a verdade. O aprendizado da verdade não é pelo intelecto, é pelo espírito.
aberto, do qual o Espírito Santo, que é o mestre, ele vai colocando as doses homeopáticas que eu e você precisamos, aí ó. E aí em cima disso, e aí aprendeu? Foi fazer o exercício de casa? Foi fazer a experiência daquela fé? Não. Ih, rapaz. Vai fazer prova? Zero. É assim que funciona. Você vê como é que isso tem que estar instalado em mim e em você? Como consciência. Pastor, mas eu já gostaria de estar no 4º ano. Eu também já gostaria de estar na eternidade. Mas o 4º ano chegará na tua vida. Mas nós temos que passar pelo 1º, o 2º, o 3º, chega o 4º. Então, essa questão de Deus estar trabalhando com o tempo e você está fazendo a escolha certa de estar na casa de Deus, se envolvendo, aprendendo, pedindo fogo de Deus, Espírito Santo, eu quero mais, eu quero essa dimensão, dessa alegria, da tua presença. É isso que Ele quer para cada um de nós, queridos. Mas nós temos que escolher isso, diga, escolher. É a nossa parte. Nós temos que escolher a nossa parte. Então Paulo espreme e fala, cara, desconsidera isso aí. Desconsidera o governo do intelecto, do conhecimento natural, da sabedoria humana. Veja, capítulo 2. 1 Coríntios 2, por favor. Você está compreendendo nessa manhã? Muito legal. Então veja, 1 Coríntios 2, 1. Eu, irmãos, quando eu fui ter com vocês, eu anunciei o testemunho de Deus, mas eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Você pode colocar ele está explicando isso, não é sabedoria humana. Não é da força do quanto ele tinha intelecto em alta. Ele dissertava e falava uns negócios, que é isso, rapaz, que coisa doida. Ele não estava lá, entenda uma coisa, queridos, que quando isso governa a nossa vida, tem muito de orgulho nisso, tem muito de soberba, porque eu tenho conhecimento. Isso é a derrota do ser humano. Quando você sabe usar o teu conhecimento de maneira própria, sem se promover com isso, você está no caminho certo. A pessoa pode ter muito conhecimento no assunto, mas ela é uma pessoa humilde. Ela sempre vai continuar com um espírito ensinável. Pior coisa que pode acontecer é dizer, pastor, eu já sei esse assunto. Eu já fiz escola bíblica. Eu já conheço. Eu sei. Ninguém sabe nada. Eu não sei, nem você. Enquanto nós estivermos com o coração próprio, nós vamos aprender de Deus. Tudo é coração. Não chega para mim para dizer que você sabe, que eu também não vou dizer, eu também não sei. Pastor, me responde aí. Eu sempre digo para as pessoas, vou responder o que eu sei. Eu não tenho o menor problema de chegar para você e falar, cara, vou orar sobre isso aí, vou dar uma conferida na palavra, vamos ver se a gente chega aí, o Espírito Santo vai nos ajudar. Não é problema. Mas é assim que a gente tem que ser. Se a gente quiser crescer, então Paulo falou, desconsiderou tudo isso. Para dizer exatamente assim, ó. Veja, porque eu decidi, diga, decidi. Então olha só, olhem para cá, ele fez uma escolha. Eu acabei de te dizer, ele começou a deixar o mundo do intelecto, o mundo do governo, do ser humano natural, da lógica, da raciocínio, das coisas, para aprender a viver pela verdade, para que isso seja a direção da nossa vida. Então ele disse, porque decidi nada saber entre vocês, senão a Jesus e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Isso aqui prova a humildade de coração de Paulo. E ele disse, a minha palavra, a minha pregação não consistiram em uma linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de quê? Olha que legal, verso 5, para que a fé, a crença de vocês não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus, que é a verdade, igreja. O poder de Deus não é porque o cego está vendo, ou o surdo agora está falando. Não, ao contrário. O poder de Deus é o Evangelho, Romanos 1,16. Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. Quanto mais nós tivermos consciência interior, que eu sou dependente da verdade para direcionar a minha vida, você está crescendo e vai vencer. Não seja enganado pelas trevas. Mas essa igreja só fala sobre fé. Rapaz, então vai procurar outro lugar. Se você é tão sábio e inteligente, aqui não é o teu lugar.
Não permita que o espírito estranho do inferno bata dentro de você e interfere na tua mente. Não é assim que funciona. Então, ele dá essa declaração, gente. Você pega e espreme o que ele vem falando aqui. Ele fala sobre a sabedoria, receber de Deus a sabedoria. Veja aqui no finalzinho do verso 24, por favor, do capítulo 1. Ele diz, pregamos a Cristo, Cristo, pregando a obra do Messias. Jesus, crucificação, ressurreição, nova criatura, aleluia, nova aliança. Legal. Poder de Deus, sabedoria de Deus. É o que nós precisamos. Pastor, então agora o senhor está desconsiderando, não vou mais fazer faculdade, eu não vou fazer mais curso, não é nada disso. Você já foi para o outro lado da vala. Nós precisamos disso. Eu não me apoio no meu curso, meus anos, que eu trabalhei na minha profissão como médico, 28 anos, para fazer qualquer coisa. Isso me dá um certo grau de entendimento e sabedoria em coisas, mas eu dependo da sabedoria do alto. Eu sou um cara mais tranquilo. Mas a gente entende que quanto mais o cara tem intelecto e coisas, ele é soberbo com isso. Nessa área da ciência, eu conheço, eu lembro dos meus colegas, cara. É o seguinte, eu sou Deus. É brincadeira? Mas é um negócio instalado dentro, porque o inferno promove isso. Eu não estou falando isso da minha boca, isso está escrito na palavra. Deixa eu ler um versozinho com você, muito legal. Aí mesmo, em 1 Coríntios, capítulo 8. Paulo disse, entenda como é que ele está querendo dizer aqui. É 1 Coríntios 8, finalzinho do verso 1. Final do verso 1. Ele disse, o saber... Ele está falando sobre o saber do homem natural, das coisas que ele pode aprender do conhecimento do intelecto. Rapaz, mas você parece o Google, rapaz. Wikipédia. Não tem nada de errado, mas não se vale disso para você ter vitória na tua vida. Você precisa, e eu também, da sabedoria de Deus. Quando eu estou enfrentando uma situação que eu preciso de um recadinho do alto e uma visão de Deus para enxergar, caramba, o meu posicionamento. Porque quando eu estou em alta, no meu orgulho, na minha soberba, eu vou estar sempre com a razão e os outros estão sempre sem razão. Eu vou me posicionar sendo arrogante. Eu vou me posicionar destruindo relacionamentos. Aí beleza, tem 10 mil diplomas, mas eu sou um cara arrasado. E eu vou te falar, é a maior verdade, hein? E quando morrer, o pessoal ainda vai dizer, já foi tarde. Aí eu pergunto para mim e para você, o que nós deixamos sobre a face da terra? Nós temos ajudado pessoas, contribuído com amizade, com um relacionamento próprio. Queridos, não sou eu que estou dizendo, todo orgulho e soberba será quebrado. Está na palavra em vários versos específicos falando, e situações descritas de reis, de pessoas, quebrado. É terrível, passarem uns anos, em vez de a gente crescer e ver o resultado de Deus, a gente chapa com a Scania. Depois de 15 anos. Depois de 15 anos, o que eu fiz? Joguei tudo por fora. Está arrasada a minha vida, depois de 15 anos, de 20 anos. Arrasada a minha vida por causa de soberba e orgulho? A gente precisa ser sábio, sempre tem um fala a Deus, né? Ele está falando, mas ele fala isso com amor, que nós temos que receber. Olha, eu já cheguei a essa conclusão, conversando com a Deise. As pessoas que não têm um coração próprio, elas se ofendem quando ouvem uma mensagem dessa. Mas quando alguém tem um coração próprio, isso é medicina. Sabe o que é medicina? É tirar o que está ruim dentro e ser curado. Eu não tenho o menor problema se as pessoas se ofenderem. Eu não estou ofendendo ninguém. Eu tenho a maior paixão por você. Eu estou aqui nessa manhã, cheguei em casa 4 horas da manhã, não dormi. Mas porque eu tenho paixão, cara. Ele está aqui com você, adorando meu Deus e poder compartilhar a palavra.
Isso não vai mudar na minha vida, estou tranquilo, cara. Não tem o menor problema. Você entende que a gente tem que ter esse coração, cara? Coração ensinável. Um coração que quer mais de Deus, das verdades dele. Aí você vai me falar assim, pastor, mas peraí, isso não está promovendo que a gente cresça? Olha, teve fase da minha vida de eu ver muitas pessoas jovens, em determinadas épocas que eu era pastor, em outra igreja, falar, cara, o que vocês estão fazendo na igreja a semana inteira? Pastor, nós estamos buscando a Deus. Falei, cara, você está buscando a Deus e você está vindo a semana inteira para a igreja, e por que você não está se preparando fazendo um curso, uma faculdade? Pastor, isso aí não é de Deus, não. O negócio é buscar a Deus. Então você está lá no outro lado da vala. E o Espírito Santo já falou contigo aí, presta atenção, vai fazer aquele curso, vai fazer aquela faculdade, porque ele já está vendo lá na frente uma oportunidade de te dar um excelente emprego. Escuta, ele não está pensando em você, ele está pensando numa futura esposa que ele vai te dar e um filho que vai poder ter um lar e uma casa com coisas que você não poderá ver, porque está ali na igreja, glória a Deus, aleluia, e não fazendo nada na sua vida. Agora pode dizer, fala a Deus. São maneiras erradas de pensar. Pastor, mas dá trabalho. Tudo dá trabalho, rapaz. São anos de investimento na nossa vida que a gente não pode abrir mão. Você está sentindo direção do Espírito Santo, ele já falou contigo de você fazer um curso, mas vai dar trabalho. Vai bater em você mesmo. Tem coisas preparadas na frente. A vida é assim. Mas você tem o seu tempo que você dedica a Deus todo dia. E você tem a comunhão com Ele. Domingo você está na casa de Deus, eu sei lá. Eu sei que tem momentos da nossa vida. E são vidas mais exigentes. Vive anos, querido, dando plantão. Tinha que viver. Era uma maneira de aprender, crescer também. Muitas vezes, Natal, Ano Novo, eu não estava em casa. Mas é a minha vida. Mas nunca deixei de buscar a Deus. Cheguei até o dia de hoje, graças a Deus. Sabe por quê? Porque eu fiz a escolha que tinha que fazer. Senão não chegava hoje aqui. Nem eu, nem minha esposa. Então, isso é sério. Às vezes a pessoa tem essa noção, eu vou buscar a Deus, tudo vai acontecer. Cara, também tem coisas que Ele vai te pedir para você preparar. Ele já está vendo coisas lá na frente. Diga aleluia. Muito bom. Vamos dar na cabeça do inferno nessa manhã. E você não é um povo ignorante. Nós não somos. Sabe que o mundo acha que a gente é ignorante? Ele diz assim, você vai para a igreja porque eles são os fracos. É mesmo. Os fracos vão para a igreja, pede a Deus, fica lá. Estão na mão do inferno, se fechar os olhinhos. Réu. Poxa, bem que eu podia ter ouvido o pastor Elinho. Gente, a gente precisa ser sábio. Deu para pegar isso? Nós vamos continuar. Porque com doses homeopáticas, o Espírito Santo está falando, está fazendo você crescer. Fique de pé, vamos orar. Muito bem, você acabou de ouvir uma mensagem e eu tenho certeza que foi gerado fé no seu coração. Portanto, eu quero te convidar a você receber Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, apenas creia que na obra da cruz do Calvário Ele pagou um preço pela tua vida. Se você acredita, basta apenas agora você acompanhar comigo nessa oração, que você repetirá essas palavras. Repita comigo, Senhor, eu ouvi a Tua palavra, foi gerado fé no meu coração, portanto eu Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem com Teu Santo Espírito fazer morada em mim e a partir de hoje eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. É isso aí, é simples assim. Quero te dizer que você agora se torna um filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E eu quero ir um pouquinho mais, porque agora você precisa estar em contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus e é muito bom que você procure uma igreja perto da sua casa, onde você mora, para que você possa se alimentar da verdade, se congregar e crescer em Cristo Jesus. Portanto, você agora está numa nova jornada. Deus te abençoe. Através deste programa, muitas vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo. Agradecemos a você que ora e contribui financeiramente, torna possível o ID de Jesus e ajuda milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na Palavra de Deus.
Você que também deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou acesse exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Muito bem, eu queria fazer um agradecimento a você que tem orado por esse ministério, que tem contribuído também financeiramente por esse ministério. Saiba que você é um participante na liberação, na vinculação desse Evangelho Libertador, que tem transformado muitas pessoas, tem transformado a sua vida, tem transformado a minha vida. A Bíblia declara algo muito especial e eu compartilho isso com você em Provérbios capítulo 11, no verso 24, que aquele que dá liberalmente se lhe acrescenta mais e mais. E são palavras de Deus para você. Aquele que tem uma alma generosa, a Bíblia também declara que prosperará. E é óbvio que você tem feito isso, não só orado por esse ministério, ou contribuído por esse ministério, de coração, na inspiração de Deus, de maneira voluntária. E é esse coração que agrada a Deus. Portanto, eu quero declarar que você é uma pessoa abençoada, no nome de Jesus.